muito boa noite. Está no ar o Cadeira Grenal. Tudo sobre Grêmio e Inter, aqui na sua rádio Uniriter. Agora às 7 horas em ponto. A temperatura é 23 graus aqui no Alto Teresópolis, em Porto Alegre. Eu sou o Matheus Suminski. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite e vamos com os destaques do programa. Com o destaque do Inter, o repórter Juan Link. Boa noite, Juan. Muito boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rádio Uniriter e em nossas plataformas digitais. Após derrota no Clássico Grenal, o Inter encara o Ceará logo mais às 7h30 da noite e a equipe do técnico Zé Ricardo já está confirmada para o confronto. Com o destaque do Grêmio, o repórter Dado Nogueira. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite a todos que nos acompanham. O Grêmio, que depois da vitória no Clássico do último domingo, entra em campo logo mais às 9 horas da noite diante do CSA na Arena. A equipe do técnico Renato Portaluppi tenta o ingresso no G4, mas para isso tem que secar a equipe do São Paulo, que joga a partir das 7h30 diante do Fluminense no Morumbi. Com o destaque dos adversários da dupla Grenal, Nath Folharini. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski, boa noite, Juan, boa noite, Dado, boa noite, ouvintes. A dupla Grenal enfrenta os times que lutam para seguir na Série A. O CSA vem a Porto Alegre para somar pontos e sair da zona de rebaixamento. Já o Ceará busca uma vitória para se afastar do rebaixamento. Com a produção de Vinícius Appel, está começando o Cadeira Grenal. E quem quiser nos acompanhar, faz isso por onde, Dado? Tem algumas maneiras, Suminski. Primeiramente, dá para nos acompanhar através da Rádio Uniriter pelo aplicativo RD Uniriter, disponível na Play Store, e também no site fax.uniriter.edu.br e através da live no Facebook, no facebook.com/Cadeira Grenal, ao vivo em áudio e em imagens. Também, logo mais, vou liberar lá a enquete que você pode participar e também mandar a mensagem para o programa e participar com a gente diretamente. Tá certo. Quem está nos acompanhando pela live já percebeu que tem um integrante extra hoje no programa. Temos mais um convidado dessa série que nós estamos dando para a nossa audiência aí nas últimas semanas do ano. E hoje o nosso convidado é o repórter do SBT, o Glauco Paza. Boa noite, Glauco. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Uma honra, um prazer estar aqui. Que saudade que eu tenho no meu tempo de estudante, vendo toda essa vitalidade, essa garra, porque o começo eu sei que é bem difícil, mas parabéns, porque eu acho que vocês estão no caminho muito legal. Estou vendo aqui, o equipamento também muito bom. E o assunto que a gente gosta, né? Que é futebol. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez ao Glauco pela presença. E vamos começar falando de Inter com o Juan Link. Vamos nessa então, Matheus. Depois do empate diante do Atlético Paranaense e a derrota no Grenal, o Internacional busca a recuperação diante do Ceará daqui a pouco, às 7h30 da noite, na Arena Castelão. Com os desfalques de Marcelo Lomba e Edenilson suspensos e Zeca lesionado, agora, né, nós subimos de antemão aqui do Rodrigo Moledo, que sentiu desconforto muscular na coxa direita, o técnico Zé Ricardo teve de promover 3 mudanças na equipe titular. Para a vaga do Lomba, o reserva imediato é o Danilo Fernandes. O Zeca, como estava sendo improvisado na lateral esquerda, improvisado não, porque ele já jogava ali lá no Santos, né? Com essa lesão do Zeca, o Wendel, assim como no Clássico Grenal, segue na lateral esquerda. O Edenilson, suspenso, entra o Patrick. Além disso, o Edenilson sai suspenso, quem ganha a vaga dele é o Patrick. Além de outras mudanças que, por opção técnica do Zé Ricardo, né? Tem também o volante na vaga do Edenilson, quem entra, na verdade, nem é o Patrick, né? É o Bruno Silva, perdão. Aí há 2 mudanças por opção do técnico Zé Ricardo, que é o Patrick na vaga do Wellington Silva e o William Potker na vaga do Guilherme Parede. Então o provável Inter que encara agora, provável não, né? Confirmado já, 45 minutos antes da partida. A escalação do Internacional diante do Ceará, esqueci de falar do Bruno Fux também, que entra na vaga do Moledo lesionado. Minha cabeça hoje está confusa. É a presença do Glauco, né? É a pressão, a gente tem aqui um astro dentro do estúdio, a gente fica pressionado. E o Inter também com muitas modificações. Muitas modificações de última hora, né? Que acabou atrapalhando. O boletim estava pronto, e aí chega aqui a notícia de antemão de última hora, acabei me perdendo. Vamos à escalação. Danilo Fernandes no gol, Heitor na lateral direita, Bruno Fux e Victor Cuesta fecham a zaga com o Wendel na lateral esquerda. Rodrigo Lindoso e Bruno Silva abrem o meio campo,
Potker do lado direito, D'Alessandro centralizado e Patrick pelo lado esquerdo, com Paolo Guerreiro no comando de ataque. Esse é o time do técnico Zé Ricardo, Matheus. Tá certo, Juan. O Inter aí lambendo as feridas do Grenal. Eu já quero começar introduzindo o nosso convidado no debate com uma pergunta bem simples para ele, que é: por que o Inter perdeu o Grenal dessa forma que foi? Bom, eu acho que não é só questão de perguntar por que o Inter perdeu o Grenal. Porque o Inter vem perdendo, o Grenal eu acho que não foge a uma certa trajetória descendente que o Inter vem tendo aí nos últimos jogos. Eu não concordo apenas com a situação de que o Inter ficou abalado com a derrota para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A verdade é que o Inter talvez não tenha o grupo que nós, eu digo de uma forma geral, os jornalistas, avaliamos anteriormente de que era um grupo de qualidade. O Inter, no máximo, tinha um time, se ressente muito quando falta um jogador ou dois. Hoje deve se ressentir mais ainda, são 4, fora a desconfiança, né? Porque isso aí bate no grupo, logicamente. O Inter perdeu o Grenal porque já vinha perdendo a confiança no decorrer do período, porque trocou de técnico e não sabe exatamente ainda qual o Inter que vai terminar o ano. Eu, sinceramente, não sei. Eu não sei nem a escalação do Inter atual, se me perguntar qual seria a escalação titular do Inter. Por quê? Porque o Inter tem carências, o Inter tem dificuldades, o Inter tem críticas em cima de jogadores que são insuficientes para o grupo. Isso se mostrou, eu acho evidente. O Inter não adianta dizer que tem lateral. O Inter não tem lateral. Tem problemas na lateral esquerda, tem problemas na lateral direita. O Heitor é um bom jogador? É um bom jogador. É a solução? Não sei. Acho que não. Mas, dos problemas ainda, eu acho que o maior é a articulação no Internacional, que não se preparou para enfrentar o tempo. O tempo de idade do D'Alessandro e o tempo que passou à procura de jogadores que não são da função dele e que agora não vão poder quebrar o galho, entre aspas, no lugar do D'Alessandro. Ou o Inter procura um jogador para essa função, ou vai continuar com sérios problemas de ligação. Nós nas últimas semanas tocamos muito aqui no assunto de que o grande problema do Inter é na montagem de grupo no início do ano, quando a direção avaliou que as peças que tinha eram o suficiente para passar o ano. E a gente vê hoje, por exemplo, o Inter com o Guilherme Paredes titular, algumas vezes o Klaus tendo que jogar. Hoje tem a volta do William Potker, aí o Bruno Silva, que foi contratado às pressas. Então, o Inter acho que perdeu esse Grenal desde o início do ano, né? Não dá para se dizer que foi algo agora, acredito que a demissão do Odair tenha assim influenciado nisso, porque a gente debateu muito isso semana passada com o Paulo Nunes, né, Dado? O treinador chega à deriva, assim, chega no meio do caminho, nem no meio né? Acho que é pro final mesmo, e isso complica tudo. E tentando fazer as mudanças que ele vem tentando. Eu acho que é importante deixar claro também, em meio a um vestiário, se não em conflito, mas um vestiário que está efervescente. Porque é bom lembrar que os jogadores gostavam muito do Odair e surgiu um movimento dentro do vestiário contra a demissão do Odair. Eu até conversei na época com o presidente do Inter, porque a relação com a imprensa, nesse caso, ela é dúbia. Muita gente que criticava o Odair e pedia para o Odair sair, agora está dizendo, não, mas não deveria ter tirado o Odair, porque era final de trabalho, tinha que pensar no ano que... Não, só um pouquinho. Muita gente disse que o ambiente era insustentável com o Odair. Só que no vestiário não era isso que se via, porque os jogadores pediram a permanência do Odair. Bom, aí já cria aquele ambiente, entendeu? Para o técnico que está chegando, que no caso é o Zé Ricardo, que é um cara que é de fora, que não conhece a aldeia. E eu sou, sinceramente, defensor da ideia de que, olha, se é para colocar um técnico tampão, que é o que eles chamam, pega alguém que conheça mais a aldeia. Sim. Mas é um absurdo, Glauco. Qual é o problema de buscar o Jax para encerrar o ano? Falaram tanto do Lisca. O Lisca ainda está com o selo, que talvez não seja dele, que foi no rebaixamento do Internacional, né? Que ele fez o que pôde, fez o que deu. Até a questão da Chapecoense atrapalhou o Internacional. Não estou falando aqui, não me compare ao Fernando Carvalho, a tragédia pessoal do Inter, não. Eu estou falando do contexto esportivo, que até aquilo abalou, porque os jogadores do Inter foram pedir para não jogar.
Então isso aí foi um absurdo naquela época. Eu trabalhei naquela entrevista e achei um absurdo. Os jogadores não têm que pedir para não jogar. O jogador é pago para jogar. Ah, porque morreram os colegas. Isso é uma decisão que não cabe a eles. E só os jogadores do Inter pediram para não jogar. Poxa, na situação que estava o time, é no mínimo questionável. Mas enfim. Então eu acho que o presidente, ele decide, o clube é presidencialista, mas tem muita gente dando palpite. E talvez aí more o grande problema. Dos clubes brasileiros, de uma forma geral. Porque até a torcida dá palpite. E o time tá mal e a torcida invade o treino, invade o vestiário e vai lá e fala com os jogadores e fala com a direção. Mas enfim, agora a coisa tá feita. É o Zé Ricardo e ele é o piloto. Então os jogadores ou ajudam na navegação ou vai dar problema nessa rota aí. Trocando pneu com o carro andando, né? Sim, justamente. Como diz Argel Fux. Como diz Fux Argel. Mas o Glauco citou um ponto sobre a questão de não saber a escalação do Inter, e é interessante essa informação. Hoje é o quarto jogo do Zé Ricardo e é a quarta escalação diferente, é o quarto time diferente. Mas é por isso que eu falo. E outro ponto também que dá para se destacar é a questão emocional, como tu mesmo citou. O lance do Lomba no domingo no Grenal é algo que tu vê que não há um preparo psicológico e emocional. Porque ele, primeiro, a bola tá fora da área, ele põe as mãos na bola. A forma como ele entra no jogador do Grêmio, o Luciano, é um negócio descabido, porque é antidesportivo, totalmente antidesportivo, é aquela coisa da raiva de eu vou dar pra quebrar e azar, porque tu já não tá preparado emocionalmente pra isso, tu vive um momento conturbado, e aí passa muito pela demissão do Odair e muito pela perda da Copa do Brasil também, porque tu perdeu um título que, segundo, eu não digo a imprensa no geral, mas por grande parte dos colegas da imprensa, da grande mídia, tava ganho, porque no Beira-Rio o Inter era um trator, passava por cima de todo mundo, e aí chega aqui, tu toma um balde de água fria, e aí tu não tem a questão emocional suficiente para lamber as feridas, e aí tu acaba desde então, porque desde a final da Copa do Brasil, acho que o Internacional soma 3 vitórias num montante de 7 jogos, se não me falha a memória, eu vou pesquisar aqui para dar o dado certo. Então, ou seja, e o Beira-Rio passou de ser um fator forte para virar uma panela de pressão. Perdeu pro Vasco da Gama, empata com o Atlético Paranaense, o jogo que começou ganho, ou seja, o emocional tá começando a pesar nesse sentido também. A favor, se eu posso falar um pouquinho mais. Claro. A gente está falando aqui, condenando algumas situações do Internacional. É bom deixar claro que o Inter atravessou uma crise institucional muito forte. E eu convivi naquele rebaixamento em 2016, onde a direção na época, eu lembro muito bem, descendo o elevador lá no Rio de Janeiro, no jogo final contra o Fluminense, conversei com o presidente, na época, o Vitório Piffer, e ele deu a entender que não sabia por que tinha acontecido tudo aquilo. Agora eu sei. Sim. Sabemos. Então o Inter saiu daquela crise total dentro e fora de campo para uma reestruturação. O Inter não tem dinheiro. O grupo que o Inter montou é insuficiente? Sim, a gente viu que é insuficiente. Mas o dinheiro também é. E é aquela história. Quando a gente não tem grana para comprar o Mercedes, a gente vai ter que comprar um Chevette e andar nele. E torcer para que ele chegue até o fim da viagem. Eu costumo dizer que o Inter fez um catadão no início do ano, que foi ele pegando o jogador que estava sobrando em determinados clubes e trouxe como o próprio Bruno Silva nesse meio do ano. A gente viu ele não era nem relacionado pelo Fluminense e hoje, por exemplo, vai ser titular. O maior exemplo está no grande nome do Inter hoje, além do D'Alessandro, Guerreiro. Foi uma situação de ocasião, o presidente apostou, ele ficou muito tempo sem jogar, sofreu críticas, e eu lembro muito bem disso, que seria um mico contratar o Guerreiro depois de tanto tempo parado. Contratou pelo risco, contratou por uma troca, que o Guerreiro precisava voltar a jogar, e via no Inter uma possibilidade de se levantar novamente. Eu acho que é assim que fez a administração do Inter, né? Buscou lá um cara que podia jogar aqui, ali, mas não dentro do padrão que o Inter precisava. Era dentro do padrão que o Inter podia bancar. Desculpa. Não, eu só ia levantar um ponto, tu comentou sobre não trazer alguém da aldeia. E isso fica bem visível quando o Zé Ricardo perde o Grenal e ao fim do Grenal vem dizer que não sabe explicar por que o seu time perdeu, né? Então a gente consegue perceber, e a gente já falou várias vezes aqui no programa, que falta planejamento. E não que a administração do Medeiros e da direção que vem com o Inter seja de toda desastrosa, mas a gente consegue perceber pontos em que eles erram e esses pontos custam muito caro.
Então, a gente debateu aqui, eu também fui contrária à demissão do Odair e a trazer o Zé Ricardo. Muitos cogitou que trazer o Zé Ricardo seria para manter ou ter um técnico na Casa Mata que tivesse mais força que o Cobalcini para enfrentar o Grenal. E não é isso que a gente viu no domingo. A gente viu um time perdido. Já é o quarto jogo do Zé Ricardo. Ele não mantém a mesma escalação, nem ele próprio consegue. Então, assim, o Inter tem que parar e pensar o que vai fazer para 2020, antes que custe muito caro essa mudança de trocar o pneu durante o carro andando. E no ano passado, muito se falou justamente do elenco do Inter, e que o Inter, surpreendentemente, digamos assim, até chegou com aquela campanha toda no Brasileirão, chegando na Libertadores, mas o Inter, muito se falou que jogou com a corda esticada, né? O Inter, para apresentar um bom futebol, para vencer as partidas mais difíceis, tinha que jogar com a corda esticada. E virou o ano. Esse ano o Inter, tirando o Guerreiro, acho que não fez muito investimento em cima do elenco, não para qualificar o ponto que deveria ser. E ainda por cima, o time não consegue jogar com essa corda esticada como fez no ano passado. De repente, até ali, parte da Libertadores e da própria Copa do Brasil, que chegou na final, conseguiu. Mas chegou um momento que a equipe não conseguiu manter essa corda esticada, não conseguiu manter essa dedicação toda. E aí passa por todos esses problemas que o Glauco falou, alguns aí, então que a gente não sabe definir um problema exato que seja o responsável por isso. O né? que eu acho engraçado também, aí já entra uma espécie de comparação, porque a gente vive de comparações, Inter e Grêmio, né? Grêmio e Inter, isso faz o nosso futebol também o que ele é. O Inter tem muita resistência em valorizar gente daqui para técnico. Isso é histórico, é institucional também. Porque, se não vejamos, vocês têm algum exemplo aí de técnico do Rio Grande do Sul que o Inter tem investido né, e tenha bancado e ele tenha ido? Não tem. Acho que o último foi o Tite, né? O Tite já tinha ganho. Sim, não Copa formado, do mas Brasil. ele foi o treinador mais longevo. Aí vem aquela história, não compara. Sim, vamos comparar. Por que o Grêmio investiu no Luiz Felipe? Por que o Grêmio investiu no Tite? Investiu no Mano? No Roger. Aí vão me dizer, não, mas investiu no Plain. Não deu certo. Investiu no Simeonato. Poxa, se acertasse sempre, não tinha graça no futebol, né? Sim. Então o Inter tem uma resistência, sim, a investir, em apostar nos valores. Então, eu até pensei depois de sugerir assim, poxa, por que não um Jax? Eu pensei, não, o Inter não vai fazer isso aí. Não vai fazer isso aí. E por uma questão até de dizer, não, nós temos um técnico na Casa Mata que já passou lá por Botafogo, passou por Flamengo, mas e aí? É a solução? Mas tem um ponto aí que eu quero linkar também, é que, claro, tu citaste o Rio Grande do Sul, mas nos últimos anos o Inter tem apostado muito em treinadores emergentes, assim, né? Como o Guto Ferreira, o Zago, o Argel Fux. Não, mas aí eu vou pedir permissão para o Inter aposta no desespero. O Inter aposta nos jogadores da base no desespero. Ah, não, isso é verdade. O Inter não planeja o lançamento. E aqui vai uma crítica também, que a base do Inter ela foi completamente danificada, né? Ela está se reerguendo agora, está num processo, o Inter está prospectando. Por exemplo, tem um jogador de 16 anos do Cruzeiro, Tiba. Do Cruzeiro não, de São José, perdão, aqui de Porto Alegre. Não, do Cruzeiro. Do São José é o Davis, que é o filho do Tinga, que tá muito bem lá e chegou a passar por base, mas não foi aprovado. O Tiba, o Inter tá de olho, quer levar. Esse trabalho, essa prospecção, esse CDD, o Centro de Dados de Observação de Jogadores, que o Inter parece que tinha adormecido também nisso aí. Então a base do Inter, ela desmontou com essa crise que teve o clube. Ao passo que o Grêmio, vocês veem o que teve de revelação. Não sei se vocês viram o Diego Rosa, um moleque meio campista, que nem titular fez um baita de um golaço. Talvez seja mais uma promessa, né? Mas tem aí Mateuzinho, tem Arthur, tem, né? Quantos jogadores? Então eu acho que o Inter vai ter que retomar isso aí, afinal de contas o celeiro de ases não é à toa, né? Sim. Não é à toa, e tem que voltar às suas origens. E os poucos jogadores que a gente vê que tem qualidade, que estão junto com o elenco principal, a gente não vê receber muitas... Claro que temos aí alguns exemplos recentes, como o próprio Iago, que acabou sendo vendido. Temos jogadores que subiram e
se tornaram titulares da equipe, mas a gente não vem mais vendo uma sequência de chances para esses garotos, para a base, os jogadores que já estão treinando com o profissional e que não recebem chances no time titular. A gente vê o próprio Sarrafiore, que foi trazido de fora, mas praticamente da base pela idade, treinou com transição do Inter, com o Inter B, e entra, faz bons jogos, já fez gol, já deu assistência, e fica esse questionamento, por que não entra mais em mais jogos? Mesmo que seja para grupo, Exatamente. Entendeu? Por que trazer o Natanael? Né? Falam tanto do Eric, por que não investe, de repente experimenta? Agora o Eric tá machucado, inclusive. Tá no banco hoje. Tá no banco? Tá no banco hoje. Bom, aí, ó, pela necessidade. Pelo desespero. Não tem tu, vai tu. O Bruno Fux tá jogando. O Bruno Fux tá jogando. Por quê? Porque o Moledo se machucou e aí tem aquela questão do Klaus, né? Sim. Mas também que não veio do Inter, o Klaus veio de fora. Sim. Apesar desse sucateamento, digamos assim, que tu citou da base do Inter, que é visível, realmente todo mundo vê que de uns tempos para cá, muito poucos jogadores têm sido revelados. Tu não acha também, Glauco, que o Inter poderia, ainda assim, ter aproveitado melhores os jogadores que tem? Porque, por exemplo, ontem nós vimos o Rodrigo Santos fazendo a segunda partida dele pelo Real Madrid na Champions League e fazendo 3 gols, com 18 anos. E aqui nós temos garotos como, por exemplo, o Neto, que é um jogador bastante conhecido já na base, capitão do time, que nunca recebeu uma oportunidade na equipe principal. Então, apesar dessa reconstrução que está acontecendo, eu vejo que o Odair, ao menos, que é o treinador dos últimos anos, pecou em integrar mais jogadores da base com o elenco profissional. E eu vejo também o seguinte, concordo, e eu acho que eles são muito exigidos. É o Pedro, o atacante... Pedro Lucas? Pedro Lucas. Bom, eu acho que eles queriam que ele entrasse e resolvesse todos os jogos que ele entrou. Não é assim. Tem que dar um tempo de amadurecimento no grupo principal. Pessoal, o treino que existe lá no Sub-23, seja no Sub-20, o ambiente é totalmente diferente do ambiente profissional. Então ele não vai chegar, a menos que ele seja um baita de um craque, e fazer toda a diferença ali em 4, 5 treinos, em 4, 5 concentrações, em 4, 5 oportunidades que ele vai entrar no jogo, principalmente no momento de desconfiança. Então, além de dar mais oportunidade, tem que dar mais vivência, mais tempo de amadurecimento para esse pessoal no grupo. Vai viajar, não vai jogar, mas vai viajar, vai para o Ceará, vai treinar junto, vai conviver junto com os outros jogadores. O Tite faz isso na seleção, né? Leva goleiro, o terceiro goleiro que sabe que não vai utilizar, mas vai ganhar cancha. Exato. E aí por diante. E aí entra o trabalho integrado, porque o profissional ele tem que estar integrado. E aí eu acho que o Inter só vai resolver isso aí quando puder treinar junto. Essa é uma situação que eu tenho. Mas o Grêmio não tem. O Grêmio não treina junto, mas o trabalho é totalmente integrado hoje. O Renato, o time de transição, inclusive ele joga da forma com que o Renato quer que o time principal jogue, para que as peças se adequem de forma mais fácil. E até no momento de necessidade, o menino que está na base, ele consegue subir para o profissional e atuar dentro do mesmo padrão de jogo. Né? Tem um aplicativo, o Grêmio usa um CDD, uma plataforma, que os jogadores recebem no celular. Eles sabem muito bem qual é a função que ele desempenhou no treino hoje, se é aquilo que o mapa de calor indica, se é aquilo que ele tem que fazer, se não é. E o treinador, ele repassa para os jogadores da base. Olha aqui, ó, esse é o modelo de jogo. Aqui o fulano de tal joga aqui, esse aqui. Se você for jogar aqui, você tem que fazer essa função que esse fulano fez. Eles têm tudo. A tecnologia ajuda a fazer isso aí. E o Inter está um pouco atrás disso aí. Tem mensagem da nossa audiência aí? Tem uma mensagem para o Glauco aí. Mamãe? Não. Não, o Paulo Fernando Campos, aí, um grande amigo, ele pergunta para ti, Glauco, se tu ficou mais feliz com a subida do Inter para a primeira divisão ou com o tri da América do Grêmio? Se eu fiquei mais feliz... Cara, eu sei, a intenção da pergunta... é aquela casca de banana, né? Não, eu fiquei mais feliz com o título mundial do Inter. Sim. Aí ele vai me chamar de Colorado. Não, eu ficaria também se o Grêmio tivesse vencido o Real Madrid. Porque são tamanhos diferentes. Voltar à primeira divisão do Inter ou conquistar a América, é um baita de um título. Mas conquistar o mundo, vocês não têm noção o que é. Sim. Eu queria ter vivido com o Grêmio em 2017. Achei em determinado momento que ia conseguir.
porque a exemplo do que aconteceu com o Ronaldinho em 2006, o Cristiano me parecia que naquele jogo não ia ser o grande diferencial, e foi lá numa falta e fez o gol da vitória, enfim. Mas eu me senti, a maior alegria foi aquilo, porque foi a recompensa também de um trabalho, e foi difícil, viu? Eu estava atrás do gol que saiu, o gol do Gabiru, e eu tinha que fechar uma reportagem para momentos depois da partida, e mudou tudo, porque eu já estava encaminhando poxa, o Inter não vai conseguir, isso eu posso confessar agora, não tem problema nenhum, o Inter não vai vencer do Barcelona, né? Eu olhava para frente, tinha o Puyol, tinha o Deco, tinha o Ronaldinho, né? Com todo respeito ao Inter, mas se vocês botarem o Inter no papel, aquele Inter de 2006, o Inter jogaria 10 vezes, talvez ganhasse 1 ou 2, com todo respeito, mais uma vez. E aí aconteceu aquilo e eu tive que mudar toda a reportagem, aquilo foi uma loucura, porque mudou tudo a partir daquele momento. O Rio Grande do Sul mudou muito a partir daquele momento, e eu tinha noção, porque eu não estava em campo, eu não estava no calor do jogo, mas eu tinha noção, pelo que falavam, que Porto Alegre estava em polvorosa, o Rio Grande do Sul estava. Então, respondendo a essa pergunta, eu vou mais além. Nenhum dos dois. Eu acho que o momento foi 2006, que eu esperava repetir em 2017. Tá certo. Então, Nath, antes de começar a partida, passa pra gente aí as informações do Ceará, o adversário do Inter dessa noite. O Ceará com 33 pontos na competição, né, vem aí enfrentar o Inter para ver se sai da zona de rebaixamento de uma vez. O técnico Adilson Batista pode repetir a mesma escalação utilizada na vitória contra o Fluminense, porque conta com uns retornos importantes aí, como o zagueiro Luiz Otávio e também o João Lucas. No ataque, o Bergson deve ser mantido, tá? Iniciando o 4º jogo como titular sob o comando do Adilson. Então, o provável time do Ceará para enfrentar o Internacional hoje à noite é Diogo Silva, na lateral direita Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas fechando a defesa do time cearense, Fabinho, William Oliveira e Ricardinho no meio de campo e no ataque Thiago Galhardo, Felipe Bachola e Bergson. É importante lembrar que o time do Ceará conta com muitos pendurados para essa partida, tá? Ao todo são 8 pendurados, principalmente no setor de defesa, que estão o goleiro e o zagueiro Luiz Otávio pendurados também. A arbitragem para a partida fica a cargo do Wilton Pereira Sampaio, auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha. Os 3 são de Goiás e a arbitragem de vídeo fica pelo comando de Elmo Alves Rezende Cunha, que também é de Goiás. Tá certo. O Inter aí jogando essa partida que eu diria que é de suma importância tanto para Ceará quanto para Inter. A gente vê hoje o Ceará uma posição acima ali da zona de rebaixamento, atrás à frente do Fluminense, e o Inter podendo se perder hoje, ficar para trás, né, Juan? E vocês viram o que pode acontecer se o Inter não conseguir um resultado bom? Tem Inter e Fluminense. O Fluminense também desesperado, no Beira-Rio, aí vem toda aquela pressão, se não vencer em casa vai ser um terror. Eu acredito no empate, isso é uma opinião, assim, que posso estar enganado, mas eu acho que o Adilson vai botar fogo nesse jogo aí, para tentar arrancar o máximo de pontos. O Ceará sempre é difícil, né? E vale lembrar que o Corinthians, ele venceu na rodada também, então aí ele já ultrapassou o Inter, já abriu 2 pontos, então o Inter é importante vencer, ou pelo menos não perder, até também para distanciar um pouco da parte ali do 9º, 10º colocado, que também o Inter já abre um pouco mais de margem, e aí entra de vez na briga pelo G6, né? Então é importantíssima essa partida. E é um jogo muito difícil, né? O Inter não costuma se dar bem com o Ceará lá no... O Ceará é muito forte em casa, né? Sempre, apesar de fazer campanhas normalmente do meio para baixo da tabela, é uma equipe que é muito forte em casa. O Inter hoje é o 8º colocado com 46 pontos, como o Dado citou. Tu ia passar pra gente, né, Rua? Passa aí, então. Bom, o Internacional, como citou o Dado antes, com a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 3-2, o Inter caiu da 7ª para a 8ª posição na tabela. Nesse momento, o Inter tem 46 pontos e, caso vença o Vozão, chega a 49. Ultrapassando Corinthians e Atlético, caso vença, ultrapassa Corinthians e Atlético Paranaense e chega à 6ª posição na tabela. Se perder ou empatar, Colorado irá se manter na 8ª colocação. E aí, na próxima rodada, o Bahia, se não me engano, tem 43. Caso vença... Isso. 40 quanto? 43. 43. Caso vença, acho que não alcança o Internacional. E aí o Inter se vencer, se distancia, volta ao G6, mas aí não só pode ser ultrapassado por Atlético e Corinthians. Caso o Atlético vença, ultrapassa o Colorado, mas ainda o Inter pega a vaga para Libertadores, né? Pelo menos parcialmente, porque o Atlético Paranaense, por ter vencido a Copa do Brasil, abre uma vaga a mais e aí vira o G7. Fecha de Inter. Bom, o Internacional então confirmado para encarar o Ceará,
lá na Arena Castelão. O jogo já começou nesse exato momento. O Inter tem em campo Danilo Fernandes, Heitor, Bruno Fux, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, William Potker, D'Alessandro e Patrick, com Paulo Guerreiro no comando de ataque. Esse é o time do técnico Zé Ricardo. Matheus? Tá certo. Vamos virar a chave, então, falar de Grêmio com o repórter Dado Nogueira. Pois é, Siminski, o Grêmio que também entra em campo logo mais às 9 horas da noite pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do CSA. E o técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o Clássico Grenal do último domingo. A exceção é o Léo Moura. O Léo Moura que foi poupado nessa partida, porque ele vinha de 2 partidas seguidas, inclusive, e agora deve retornar à equipe aí titular, porque convenhamos que o Léo Moura está um pouco na frente do Galhardo ainda nessa hierarquia. E também todos os outros jogadores, inclusive o Maicon, que saiu sentindo um pouco a perna, fez até gelo após sair da partida, está à disposição e deve entrar em campo. Então o Grêmio com a equipe titular, que tem o Paulo Vitor, o Léo Moura, o Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique e Maicon. Aí na frente joga com o Alisson, o Tardelli mais centralizado, o Everton e o Luciano na frente. Sempre aquela dobradinha do Luciano e do Tardelli, que é uma novidade no Grêmio de hoje, pós-eliminação da Libertadores. Essa movimentação aí entre o Tardelli e o Luciano, até lembrando um pouco poucas vezes que a gente viu, mas aquela dobradinha que o Luan e o Tardelli estavam fazendo de revezamento aí no ataque. E até quando o Luan atuava como falso 9 na época do título da Copa do Brasil, do Grêmio, fazendo essa dobradinha aí com o Douglas. Mas agora eu quero perguntar então pro Glauco Paza, por que o Grêmio venceu o Grenal? Primeiro, porque tem mais time. Segundo, porque tem mais grupo. Terceiro, porque teve mais confiança. E aí a gente poderia enumerar algumas coisas mais pontuais, né? O Inter, por exemplo, vinha de técnico novo, talvez não tinha dado tempo ainda de implantar o seu pensamento. São conjecturas. Mas o fato é que o Grêmio, eu considero o grupo do Grêmio bem melhor que do Internacional. Sem falar que tem uma sequência, né, de forma de jogar, de conjuntura com o Renato, que jogadores às vezes não precisam se olhar para jogar. Ah, mas nem sempre dá certo. A gente viu contra o Flamengo, né? O Grêmio tem carência, sim. Não é o time perfeito. Aliás, tem bastante carência. O Grêmio tem que pensar muito bem a temporada de 2020. Assim como o Inter nas laterais também. Nas laterais, o Grêmio tem um sério problema de DNA, que é data de nascimento avançada, né? Tem que pensar o seu goleiro. Eu acho que é uma coluna, a coluna vertebral do Grêmio, tem que pensar ali no gol, tem que pensar no meio, porque o Maicon ele já não tem essa condição de enfrentamento de jogos em sequência, né? Tem que pensar o ataque, o que vai ser feito do ataque, porque me parece que o modelo principal do Renato é ter um jogador ali que seja um pouco mais de referência. Pode jogar sem, claro que pode. O próprio Renato já usou o Luan como 9. O Everton, quando não tinha tantas oportunidades lá no começo, 2016, a Copa do Brasil, jogou como centroavante improvisado. Mas eu considero que é uma figura fundamental. E esse camisa 9, o cara que possa organizar, que possa ser o pivô, que possa ser o cara que tenta resolver de cabeça no momento de desafogo, para tentar o desafogo, e fazer uma limpa naquilo que não precisa. E a limpa pode ser o André, né? Tem que pensar muito bem o que ele vai fazer dos seus laterais, porque me parece que o Léo, né, também é o mesmo problema, não pode jogar uma sequência de jogos. Mas, enfim, o Grêmio venceu porque tem mais grupo, porque tem mais convicção. O Grêmio está muito bem encaminhado no que diz respeito ao modelo de jogo para o ano que vem, até porque eu acho que o Renato fica, né? A tendência. Não temos nada de notícia ao contrário. Ele aguarda uma reunião agora com a direção, né, para definir. Eu considero o seguinte, o Renato não fica, se ele não, em duas possibilidades, se ele não quiser ou se o Tite cair. Porque existe até um abraço, digamos assim, da imprensa do centro do país ao Renato se acontecer alguma coisa na seleção. E o Tite vem sendo bastante criticado. É bom deixar claro isso, né? O Renato sempre disse que sonha em treinar a seleção brasileira, assim como o Flamengo. Então eu acredito que seriam as únicas duas
possibilidades. Porque o Renato, além de técnico, no Grêmio, ele, né, Tem toda a história. por ele trás. tem o comando do futebol de uma forma como nenhum outro técnico tem. Os jogadores só vencem se o Renato aprovar. Isso é verdade irrefutável. Mas o Grêmio, ele tem já uma base bem definida. Tem que mudar aqui, ali, e aí vai 2020. Agora, não é o caso do Inter. É bem diferente. O Renato, o Galco citou justamente a questão do Renato gostar de um centroavante fixo, um jogador lá para aprender a zaga e ter aquela referência. E ele gosta tanto que, inclusive, ele insistiu tantas vezes no André. A gente viu que quando a gente pensava que acabou as chances do André, ele ia lá e colocava o André. Inclusive na fatídica partida contra o Flamengo, né? Exatamente. Que o André apareceu como O uma fato surpresa. surgiu no dia, inclusive. Não, vocês têm também que eu puxo pela memória e vejo o seguinte: o Renato, ele faz o time jogar para esse camisa 9. Se não, o torcedor não tinha saudade do Jael. É Que verdade. convenhamos, é um jogador limitado. Do próprio Barrios na Libertadores de Barrios 2017. cumpriu uma função que as pessoas às vezes dizem, pô, Barrios não faz gol há 3, 4. Ele chamava tanto a marcação, e só vendo o jogo na altura do campo ali, a gente via quantos jogadores adversários ficavam preocupados com o Barrios. Isso abre espaço, ou para um lado direito, ou para o lado esquerdo. E a bola aérea também. Isso é importante, a câmera da TV às vezes não mostra. Então o Renato faz o time jogar. Assim como fazia, por exemplo, o time jogar para o Douglas. Por quê? Porque ele privilegia o jogador que ele acha que pode render para o grupo, mesmo que não seja um baita jogador, e faz a estrutura, a máquina, jogar para beneficiar aquele jogador. Aconteceu com o Douglas, que durante muito tempo não correu, mas ele era o diferencial do Grêmio. Ele distribuía, ele via a jogada, pelo atalho, ele entregava o gol. Então eu acho que esse é um mérito bastante grande do Renato. Aparentemente, né, a questão de hoje jogar sem um centroavante fixo, ali com o Tardelli e o Luciano fazendo essa dobradinha ali no ataque, as circunstâncias levaram ele a isso, né? Porque o plano inicial sempre foi ter um centroavante, e a gente pega desde o início dele, aquela vez que o Luan era o falso 9, também eram circunstâncias, né? E tanto que no ano seguinte chegou o Barrios e depois o André, o Jael, enfim, todo mundo que o Renato trouxe. Mas, Nath, passa pra gente as informações do CSA. O CSA que joga contra o Grêmio hoje à noite tem 29 pontos e está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem que somar pontos para subir e sair da zona de rebaixamento, né? No domingo, o time treinado pelo Argel Fux deu trabalho para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas acabou cedendo o 1-0 para os donos da casa lá em Curitiba. O comandante da equipe projeta que o time precisa conquistar 5 vitórias dentro dos 8 jogos para garantir a permanência na Série A. Por isso, promete lutar muito para o jogo de hoje à noite contra o Grêmio. O técnico Argel Fux perdeu 2 titulares que jogaram no jogo passado contra o Atlético. Suspensos, o volante Dauan e o zagueiro Luciano Castan devem ser substituídos por Newton e Ronaldo Alves. O atacante Apodi está sentindo o desgaste pela sequência de jogos e pode ser poupado também. Assim, Bustamante pode voltar à equipe. Por isso, a provável escalação do time alagoano para enfrentar o Grêmio logo mais é João Carlos, na lateral direita Celcinho, a dupla de zaga com Alan Costa e Ronaldo Alves. Meu Deus. E Euler na lateral Newton esquerda. E Ronaldo Alves. É uma dupla de zaga aí. No meio de campo, o time do CSA vem com João Vitor, Newton, Jonathan Gomes e na ponta esquerda o Arley. Bustamante ou Apodi aí são as dúvidas lá da ponta direita do time e no comando de ataque do CSA, Ricardo Bueno. Projetando uma vitória do time sobre o Grêmio, tá? O CSA chega a 32 pontos. O time alagoano pode sonhar em subir na posição na tabela, indo para 17º. Caso o São Paulo vença, o Fluminense agora, que já começou o jogo, também está em 0-0. Uma vitória do São Paulo, tudo bem. Agora o CSA ganhar do Grêmio aqui. Estamos sendo otimistas. Olha, mas só antes de tu completar, é sempre difícil esses jogos, sabe? Eu não Principalmente acredito... para a dupla Grenal, né? Que sempre enfrenta grandes mas eu peleias contra... consideraria mais difícil se o Grêmio estivesse envolvido em outra competição. Com certeza. Hoje eu acho... Provável. Eu estou olhando a posição do CSA, o Padre está chegando já. Encomendaram o caixão. A minha dúvida, sinceramente, é em relação ao Fluminense. Pelo peso da camisa. A gente vê nos últimos 4 colocados ali. Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. Avaí, Chapecoense, enfim.
já foram. O Noiva tá chorando no missa caixão de já. sétimo dia e tal. CSA, deu para ver na escalação, né? Não tem ninguém em casa. Parabéns ao Argel, conseguiu manter o tubo de oxigênio ali. Mas é muito difícil. Esboçou uma reação É bem... muito difícil. Tá, Parabéns vai ao acontecer que volte a chover e caia um raio, o CSA vença o Grêmio. Tá? Mas tem o resto do contexto. Ele tá com 29, né? Isso. O Ceará, que é o primeiro fora da zona de classificação, 33. Então você vê que um jogo tá ligado também ao outro. Se o Ceará ganhar do Inter, fica aquele desespero pro CSA igual. Poxa, mesmo que eu ganhe, né? Não muda. Minha briga vai ser com o Fluminense. Aí é 2 porque- milagres, né? O Inter vencer fora o CSA ganhar aqui do Grêmio. Então, Mas você tá bem eu alinhado. acho muito difícil. Eu acho que o CSA vai um abraço, né? Foi muito bom e volte na próxima. Vencer 5 partidas em 8, eu diria que não é fácil para o Flamengo. Imagina É. para o CSA. Então completa aí, Nath. Tem que combinar com os outros, né? Só terminando com o empate, o CSA soma só um ponto e mantém-se na mesma posição, porque ontem o seu concorrente Chapecoense acabou empatando em 1-1 com o Bahia. Só passando a arbitragem aí, a arbitragem fica a cargo do José Mendonça de Silva, auxiliado pelo Bruno Bosquilha, que é quadro FIFA, e o Rafael Trombeta. Responsável pela arbitragem de vídeo é o Paulo Roberto Alves, toda a equipe é paranaense. E sobre a gente falando das outras partidas, né? A gente citou aí que o São Paulo está enfrentando o Fluminense neste momento. Então o Grêmio, que ainda não está jogando, está de olho, muito de olho nessa partida aí, torcendo contra o São Paulo, porque se o São Paulo não vencer e o Grêmio cumprir aí sua obrigação, digamos, vamos levar como obrigação, né? Uma partida como essa. Com certeza. O Grêmio já ingressa no G4. Então, a gente pode projetar já, de repente, para as próximas rodadas, um ingresso do Grêmio no G4, porque eu, particularmente, eu não vejo o São Paulo uma equipe, como é que eu posso dizer? Ela é muito instável, né? instável. Ela não, eu não vejo ela uma sequência muito boa para se seguir nesse G4. E ainda por cima, na 36ª rodada, se não me engano, 2 rodadas antes do fim do campeonato, tem Grêmio e São Paulo na Arena. Aí é o confronto direto, o Grêmio pelo menos tem que se manter nessa briga, e essa briga que não é nenhuma novidade, né? A gente já teve nos últimos anos, justamente, acho que se não me engano até foi no ano passado, teve uma briga Grêmio e São Paulo, aí o Grêmio conseguiu ainda a vaga para a Libertadores e o São Paulo acabou caindo na pré-Libertadores. É verdade, eu vejo hoje o Inter brigando pelo G6 e o Grêmio pelo G4. Alguém discorda? Não, Eu certamente. concordo. É bom considerar a sequência, porque depois de pegar o CSA, o Grêmio eu acho que tem... A Chapecoense em Chapecó. Olha, Costuma Chapecoense, perder, mesmo né? jogando em casa, não vai ser o obstáculo. Acho eu que não vai ser obstáculo para o Grêmio. E aí já, além de estar no G4, acumula uma determinada gordura para confrontos que de repente possa trocar ponto. Que não dá para descartar. Por exemplo, o Grêmio e São Paulo, confronto direto dentro de casa, mas é um clássico. Mas aí tem que fazer essa lição aí de vencer os mais fracos, né? Sim. E o Grêmio que ainda enfrenta o Flamengo, né? Uma partida para reviver o trauma aí do 5-0 e quem sabe se consolidar. Eu tava comentando antes do programa, comentei com o Juan e com o Vini, justamente dessa mudança que que o Renato tá impondo no Grêmio depois dessa derrota. É uma mudança, assim, podemos dizer que é uma mudança um pouco na maneira de jogar com o Luciano e com o Tardelli. Eu acho que o Grêmio deu uma melhorada depois disso. Tá conseguindo encaixar. Claro que a gente não pode botar como parâmetro as últimas partidas os adversários, porque tu jogar contra o Botafogo, contra o Vasco, é uma coisa que tu não pode levar 100% como parâmetro. Mas eu acho que o Grêmio vem um pouco numa melhora e de repente até consiga fazer um pouco mais de frente contra o Flamengo. Eu acredito que não vença, mas... Assim, ó, para resumir o que eu penso em relação à dupla Grenal, o Inter não é tão ruim como foi, por exemplo, contra o Grêmio, nem o Grêmio é tão bom como pareceu ser após a eliminação contra o Flamengo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um meio termo e ter como parâmetro justamente os adversários. Você veja aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a partir do Flamengo, que me parece que está sendo o xodó do bom futebol no momento, Palmeiras passou por uma instabilidade muito grande, o Santos tem aquela questão do
O São Paulo ele vai, fica, quer dizer, também não é afirmação. O São Paulo é o cúmulo da instabilidade. O Corinthians demitiu o técnico. O Atlético Paranaense, eu acho que nem está tão preocupado mais com o campeonato assim. E agora está sem treinador também, né? Seu objetivo foi alcançado. Então você vê no resumo da obra aí que não tem quem que seja aquele grande time tirando o Flamengo, né? Sim. Então, pé no freio, eu acho que o Grêmio tem que repensar algumas coisas assim para o ano que vem e não achar que com poucos acréscimos vai resolver tudo. Mas tem bastante posições ali carentes, eu enxergo assim. Tu falou bem ali, sintetizou, falando do goleiro, das laterais, a próprio meio de campo ali com o Maicon, que não é mais nenhum garoto. Então acho que o Grêmio também tem que ir atrás no mercado e tentar qualificar. Eu acho que algumas coisas estão bem resolvidas. O David Braz, a princípio, é um cara que para defesa está muito bem colocado. As pessoas podem dizer, não, mas eu gosto bastante do Michel. Acho que ele foi muito prejudicado pela sequência de jogos, pelas lesões, enfim. Mas é um cara que para grupo pode suprir muito bem. Sim, com certeza. Eu acho que o Tardelli ainda não saiu daquele limbo após voltar da China. O Tardelli tem um negócio bem interessante que eu encontrei com o Nilmar na escola do meu filho. Ele tem filho no mesmo colégio. E aí fiquei conversando com ele e ele comentou que havia conversado com o Tardelli, que são grandes amigos, eu não sabia disso aí, a respeito da depressão. Que o Nilmar, que vocês sabem, passou por um tratamento, enfrenta ainda a depressão, porque ele não é uma coisa que se diga do dia para a noite que acabou. E o Tardelli enfrentou um processo complicado. Mas o cara ganha 1 milhão. Depressão não escolhe carteira. Exatamente. Né? Não escolhe carro, não escolhe casa, não escolhe cidade. Então eu acho que ele pode ser ainda, né, para o Grêmio, uma ferramenta bem importante. É um cara que foi contratado por um valor bem alto. Então eu acho que, por que não? Pensar e de repente dar uma oportunidade. Agora tem que pensar em outras situações. O André, por exemplo, o que vai ser? Ser feito. E até tem a questão também da pré-temporada, né? Porque ele veio no meio da temporada, ele estava um pouco afastado na China, não estava jogando por lá, veio para cá também, trabalhou um pouco separado, mas não é o suficiente para se inserir mais uma vez no futebol brasileiro, que é totalmente diferente do da China, né? Lá ele disse que estava correndo 6, 8 km por jogo, que os caras correm 12. A diferença é um contexto totalmente enorme. diferente. É gigante, desculpa. Eu ia citar exatamente isso, da adaptação, né? Que é difícil para todo jogador que joga numa cultura diferente. A gente tinha um tempo atrás, antes de começar essa ascensão do futebol chinês, o futebol árabe, né? Que os jogadores treinavam à noite, treinavam uma vez só e vinham para cá com o porte físico completamente diferente de quando jogavam aqui. E a primeira temporada do Tardelli de volta. Então, e ele não é nenhum guri mais, né? E ainda ele passou por essa questão que é muito séria realmente da depressão. Passa, né? E o Tardelli é um jogador que chegou a ser o centroavante titular da seleção brasileira. Então eu concordo com o Glauco que o Tardelli realmente, ano que vem, pode ser um grande nome desse Grêmio aí. Gente, a China é tão diferente, que eu perguntei para o Nilmar se ele tinha largado a bola. E ele disse, não, ainda pretendo voltar a jogar, só que não pode ser aqui. De repente, na China, no mundo árabe. Mas, porque aqui ele faz um treino do jeito que é o ritmo do nosso treino e o joelho dele incha de uma tal forma que se ele tiver que jogar daqui a 2 dias, ele não consegue. Lá na China, eles jogam um final de semana, depois no outro final de semana e a intensidade é muito menor. Então, só para isso, já dá para ter uma noção de quanto é diferente o futebol lá, como é mais fraco, digamos assim, o futebol na China. Eu falei antes ali das posições, a gente falou do Paulo Vitor, e a gente tem uma pergunta aqui do Ítalo Cruz, eu já até falo pro Glauco responder essa pergunta. Ele questiona se é o momento de o Paulo Vitor ir para a reserva. Eu não gosto de ser radical, eu acho o Paulo Vitor um cara sensacional, né? Trabalho que ele faz, eu via pelo menos que ele era um cara que trabalhava muito, muito. Mas eu não sei se o Paulo Vitor não era hora de tomar outro rumo e não a reserva. Por que eu digo isso? Porque às vezes um jogador desse impede que o outro suba. Temos o Felipe Mejoaro ainda. E eu tô falando do Paulo Vitor, poderia falar também do Danilo. Na minha opinião, o Danilo podia ser titular do Inter.
Tá? Eu acho, na teoria, melhor goleiro que o Marcelo Lomba. Só que assim, quando tiver o Lomba e tiver o Danilo, o Kehler, Daniel, Carlos Miguel, vai ser muito difícil. O goleiro não joga, né? Com raras exceções, ele fica no banco esquentando ali porque, né, é uma posição difícil de jogar. E que goleiraço é aquele Kehler da base do Inter. Então, até não jogou tão bem assim contra o São José, que aliás o Inter foi goleado na Copa Silverage, né? O Kehler estava em campo. Mas não dá para tomar como base um jogo em que o time no Grenal ele foi de uma forma geral. No Grenal de aspirantes ele salvou, os dois. Né? Então, a mesma coisa eu penso do Paulo Vitor. Eleja quem é o Paulo Vitor ou o Júlio César e dê espaço para subir um. Eu não sei se vai ser o Felipe Mejolaro, se vai ser... O Breno. Porque o Grêmio, às vezes, ficou com goleiros na fila e eles só foram se consagrar depois que saíram. Né? Desde lá do Murilo. Não vou condenar, porque tinha o Danley durante muito tempo. Por exemplo, o Marcelo Groi esperou quanto tempo para jogar? Só que nesse caso aí, naquele caso, esperou porque o outro estava jogando bem. E não é o que nós estamos vivendo agora. Então, respondendo sucintamente aqui, eu acho que poderia o Paulo Vitor procurar novos ares. No caso do... Só para completar essa... Já que a gente falou dos goleiros, o Grêmio, ele fechou hoje a renovação com o goleiro Felipe Mejolaro, da base. E com uma multa rescisória de 50 milhões de euros para um goleiro. Cerca de 220 milhões de reais aí, então, para ter uma base. Então, o novo contrato vai até 2022, e esse goleiro que, inclusive, já foi chamado pelo Tite para treinar, para compor a seleção e treinar, e muitos torcedores aí pedem chances ao Felipe Mejolaro, que, inclusive, jogou contra o Fortaleza, naquela partida que o Grêmio perdeu, de virada até. E é um bom goleiro, é muito elogiado, e o Grêmio agora renovando esse contrato depois de já ter perdido 2 goleiros, que é o próprio Léo Jardim, que foi para Portugal, e o Gabriel Pereira, que agora, há pouco tempo, foi vendido para o Mônaco. O Grêmio perdeu, digamos assim, ele para o Mônaco lá da França. Então... E o Felipe, tu citaste agora aqui, ele foi muito elogiado pelo Tafarel, né? O treinador de goleiro da seleção brasileira. Disse que ele é totalmente diferenciado para a idade dele, entre outras questões também. Perfeito. Eu fico com certo medo quando elogiam muito o goleiro, porque o goleiro é passível de erro, né? Só que o goleiro erra uma vez, às vezes ele está condenado. E um jogador de ataque, o próprio zagueiro, se errar uma vez, eu acho que é um investimento, é uma mudança de gestão. O Grêmio está fazendo um investimento aí para manter. E é a mesma coisa que acontece com o Everton. Bota uma multa rescisória lá em cima. Não vai vender? Pode vender. Sim. Nada impede que o Everton vá sair. Algumas pessoas, o Everton me renovou com o Grêmio. Ufa! Não, isso aí muda apenas o patamar de valores. Muito se pede, só para... Perdão. Não, pode complementar. Não, a questão do mundo de negócios, talvez o Everton não fique mais ao alcance do time lá, sei lá, do Lyon. Agora ele vai ficar ao alcance do Real, do Barcelona, mas vai ficar ao alcance de alguém. O Grêmio ele tem um trauma, né? Até por isso essas multas rescisórias. Tivemos o Ronaldinho, que saiu de graça, tivemos outros jogadores também, e então o Grêmio ele tem esse trauma, então essa multa rescisória justamente para isso, para pelo menos ter uma segurança aí, financeira. Só para finalizar, Suminski, o Ítalo Cruz ele diz que o Grêmio gosta de jogador velho. Então, aí o Glauco Paz até ele citou um pouco... Eu acho que o Inter também gosta. A média de idade do Inter é mais alta. Eu nunca vi um clube repatriar tanto jogador como o Inter. Gosta do medalhão. Entendeu? O Inter, se você for puxar lá na memória, trouxe Rafael Sobis de volta, o D'Alessandro voltou, mas assim, vai Nilmar. Lá, Nilmar, né, que é mais um exemplo mais acabado que o Nilmar. Então não é só o Grêmio, não. O Inter eu acho que é mais aí. E a média de idade do Inter nessa temporada é a mais alta, né? A gente vê o Grêmio com jogadores jovens aí, como o Matheus Henrique, Everton, titulares, e o Inter com jogadores já de idade avançada, como o D'Alessandro Guerreiro, o Wendel, o próprio goleiro Lomba, enfim. E eu só ia citar antes que o Danilo Fernandes, eu também concordo que ele é muito bom goleiro, gosto muito do Danilo, e acho também que não tem mais... não tem espaço, né, para o jogador da base evoluir, e o Danilo, eu acho que ele pode ser usado como uma boa moeda de troca, né, porque ele é um jogador valorizado, já
foi convocado para a seleção brasileira. Então eu não vejo motivo para o Inter manter mais uma temporada Danilo Fernandes como reserva. E é um cara sensacional, viu? Para quem conviveu com ele. Bom, ele tem uma formação superior, né? Ele é formado, inclusive. Mas não por isso. Eu acho que no trabalho, no dia a dia, ele trabalha muito bem. E ele, na época do rebaixamento, era o que colocava o rosto, né? Para bater, para o pessoal bater. Ele era capitão, ele era o cara, uma figura forte no vestiário. E perdeu a posição porque futebol é assim. Mas ele tem totais condições de ser o goleiro titular. Ele perdeu muito na ocasião por conta de uma lesão, né? Lá em 2017, lá no começo de 17. É 17 ou 18? Não, 18. Isso. Na retomada do Campeonato Brasileiro, Danilo machuca no começo do ano, o Lombo assume e aí leva o troféu de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Só para finalizar, Suminski, só para lembrar aí ao ouvinte que a gente está com uma enquete lá no Facebook, na live, perguntando quem é que se classifica para a Libertadores. Se é o Grêmio, se é o Inter, se é os dois ou se nenhum. Então, quem quiser responder lá. E para finalizar com as mensagens aqui de quem está nos acompanhando pela live, o Diego Silva é outro que está participando. Ele disse que o treinamento, ainda sobre aquele assunto do mundo árabe, da China, o treinamento no Brasil é muito puxado e acredito que é por isso até que existam tantas lesões. E também ele ainda fala que o Paulo Vitor é um bom reserva, então acho que alguns torcedores eles querem ainda o Paulo Vitor, pelo menos na reserva. E também diz que o Jonas, na época que saiu do Grêmio, também saiu de graça. Então é mais um jogador aí que o Grêmio perdeu. Aqueles casos de conflito, né? Eu lembro que o Jonas brigou com a torcida no jogo contra o São José. Acontece, né? O Fabrício brigou com a torcida do Grêmio, do Inter, perdão. Mas o Jonas realmente foi e fez o maior sucesso, né? O Jonas que pendurou o chuteiro. Fecha de Grêmio, Dado. Não, o Grêmio, para lembrar, o Grêmio que entra em campo às 9 horas da noite, deve ir a campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel Kahneman e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli e Everton, e na frente Luciano. O Grêmio que busca o ingresso no G4 aí e torce nesse momento contra o São Paulo. Só para atualizar aqui o placar da partida do Inter, segue 0-0, 27 minutos do primeiro tempo. Então vamos falar de... Tá feia a criança. Vamos falar... Tá acompanhando aí o nosso repórter? Olha, vou te dizer, não tomou os dois por total sorte e benção de Deus. Porque tá feia a coisa. Eu tava dando uma olhada, o Fabinho é o Fabinho, O aquele Fabinho que é jogou Inter. no Inter. Tá. O Inter gosta de uma lei do ex. Fabinho e Ricardinho, né, que ex-Inter também. E teve sorteio para o próximo Campeonato Gaúcho, né, Nath? Sim, a Federação Gaúcha de Futebol anunciou hoje a tabela do Campeonato Gaúcho de 2020. A primeira rodada acontecerá no dia 22 de janeiro. O atual campeão Grêmio receberá o Caxias na Arena e o Inter enfrentará diante do Juventude no Alfredo Jaconi. A competição em 2020 terá um novo formato. Os 12 times foram divididos em 2 grupos de 6. O torneio será disputado em 2 turnos. No primeiro, chamado Coronel Evandro Poeta, as equipes se enfrentarão dentro do grupo. No segundo, intitulado Francisco Noveleto Neto, há o cruzamento entre as chaves. Em cada turno, os 2 primeiros de cada bloco avançarão à semifinal. O primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Os vencedores da semifinal, que será em jogo único, disputarão o título em turno único também, em partida única. A final ocorrerá entre os campeões de cada etapa em 2 jogos, ou se tiver um campeão dos 2 turnos, não terá final daí. E esse novo formato do Campeonato Gaúcho, Glauco? É uma adaptação, em virtude até das datas, né? Ele vai ter menos datas e mais cruzamentos, porque para dar mais emoção, isso foi verificado, mas eu considero que ainda o Campeonato Gaúcho é um dos melhores do país, tanto que é um dos poucos que se mantém na grade da televisão aberta. Espero que os clubes do interior se preparem bem, eles estão recebendo... Os gramados do Rio Grande do Sul hoje já são os melhores do país, no que diz respeito a campeonatos estaduais, e esperar que a dupla Grenal consiga colocar o máximo de jogadores titulares, que também é uma questão contratual, para não esvaziar, entre aspas, né, acontecer o que aconteceu em outros campeonatos, de um jogo às 9h30 da noite, ser um baita de um jogo, mas o Inter ou o Grêmio entrar com um time totalmente reserva. Lembrando que a federação ainda não confirmou as datas dos jogos só da primeira rodada, justamente porque ainda não se sabe como o Grêmio e o Inter se classificarão, se serão
Libertadores ou Libertadores, então é um passo aí da federação para não ficar essa troca de tabela aí de jogos trocados durante o campeonato. Depende muito da televisão também. Isso, também. Tá certo. Então, traz também aí, já que tu tá falando, Nath, traz pra gente as informações do futebol feminino. Sábado a gente teve Grenal feminino, válido aí pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, né? Os times de Grêmio e Inter ficaram no 0-0 em um jogo super equilibrado. O resultado manteve a equipe colorada aí na liderança da competição com 22 pontos. Já o tricolor está na 2ª colocação com 13, mas tem 2 jogos a menos. A partida teve de um lado um Grêmio que buscava a revanche já do primeiro clássico, que foi 4-0 para as gurias coloradas, e do outro o Inter que procurava provar a qualidade do plantel com uma vitória e seguir invicto na competição. E o que se viu dentro das linhas foi um jogo bem equilibrado, apesar de que no primeiro tempo ali elas manteram, tanto Inter e Grêmio não tiveram muita intensidade, né? Foi um jogo mais estudado. E no segundo tempo o Grêmio acabou atacando mais, tendo mais possibilidades de ataque, mas infelizmente parou na defesa do Inter. E a gente teve um placarzinho aí de 0-0. O Grêmio volta a campo neste domingo, agora, dia 10, às 10 horas, para enfrentar o Oriente em Canoas. E o Internacional jogará somente no dia 17, num confronto contra o João Emiliano, às 15 horas, em Candiota. Tá aí o Inter que passou, né? Passou o carro no Grêmio na primeira partida, fez 4-0. Se no futebol masculino o Grêmio tá melhor que o Inter, no feminino o Inter realmente foi muito superior. O feminino tá bem. Esse final de semana, na Sub-16, conquistou o campeonato estadual. O Inter realmente ele está dando uma atenção bastante grande através da Duda, enfim, a estrutura do departamento feminino. O Grêmio está se reestruturando, o Grêmio que, na verdade, não disputava a série principal do Campeonato Brasileiro. E é um time emergente também, né? E está repondo peças. Isso. Eu acredito que o Grêmio do Iura, que é um dos coordenadores lá também, eu acho que vamos ter boas notícias em relação às meninas gremistas e coloradas nos próximos dias aí. Tá certo. Então, 8 horas, 2 minutos, vamos nos encaminhando aí para o fim do programa, mas antes temos o momento dos nossos palpites da rodada, né? Vamos, acho que o Inter a gente deixa, né? O Inter já tá em campo, então vamos fazer... Dá para fazer ainda. Dá para fazer. Dá para fazer? Vocês querem fazer? Então, vamos lá, então. Vamos começar, então, os palpites pela essa partida do Inter, antes que aconteça algum gol nessa partida. Vamos lá, então. Começando por ti, Juan, que tá aí acompanhando o jogo. 1-0 Ceará. Nath. 1-0 Inter. Vou deixar o nosso convidado por último. Dado. 1-1. Glauco. Compartilho da ideia, eu acho que 1-1, porque não tem como não sair jogo, não sair gol, perdão, mas eu acho que ainda consegue um empate ainda. Eu, pra variar, aposto no empate. Mas tu tá sempre... É normal isso, Glauco? O apresentador fica em cima do muro. É uma doença, né? Que é empatite, né? Empatite. Qual o empate? Eu aposto em empate em 0-0. 0-0. Olha, não vai rolar. Não vai? Tu tá acompanhando aí? Por isso que é difícil, né? O palpite, na verdade, ele é um grande achismo, né? A gente é baseado nos jogos anteriores. Faz a escalação do Grêmio. Ó, a informação. A gente vai seguindo o palpite, depois tu passa a escalação completa aí, tá certo? E o Grêmio joga hoje à noite com o CSA. Começamos contigo, Dado. Grêmio e CSA, 2-0 Grêmio. Nath. 2-0 Grêmio. Juan. Hoje, 3-0 Grêmio. Glauco Paza. Acho que uns 3-1 Grêmio. Eu aposto em 2-0 pro Grêmio, mas eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim. Acho que o Argel vai fazer uma retranca hoje daquelas... Quanto? 2-0. 2-0. Esses palpites eu vou até publicar. Vai patrolar, né? Passar o trator, como ele falou, né? Eu vou até botar daqui a pouco eu vou estar colocando lá no Twitter do Cadeira Grenal, isso aí. Só para dar informação, então, completar a informação que o Juan trouxe, o Grêmio vai a campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel Cânimo e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Everton e Luciano, e Diego Tardelli, né? O Diego Tardelli ele sempre aparece como 9, mas aí tem esse revezamento. Então, justamente a equipe que a gente estava planejando aí, que foi a campo. Vamos, já que o próximo programa é só na próxima quinta-feira, também fazer os palpites do fim de semana, né? Começando pelo... Tem alguma informação aí, Rô? Tá me olhando? Sim, a escalação do CSA já saiu, vamos passar aí. João Carlos, Celcinho, Alan Costa, Ronaldo Alves e Euler. João Vitor, Jean Kleber, Didira, Warley e na frente Hector Bustamante e Alexandro.
Uma mudança aí Olha, no comando de gol, ataque. Alexandre Hector Bustamante. Didira. Baita nome de jogador de futebol. Vamos lá, então, né, para os palpites aí do final de semana da dupla Grenal. O Inter enfrenta o Fluminense, um jogo difícil, também passa, né, muito pela partida de hoje, como eu falei antes, é realmente na base do achismo aqui. O Inter enfrenta o Fluminense às 4 horas da tarde. Juan, o teu palpite. Inter e Fluminense, olha, o Internacional certamente vai... Eu apostei na derrota hoje. Tem que ser coerente, né? Tem que ser Não, vou tentar coerência, mas até aí tu tem o Fluminense apavorado e passa pelo jogo de hoje também contra o São Paulo. Olha, cara, eu acredito que vai ser 2-1 pro Inter. Suado, obrigado. Aquele resultado vai vir no soco, na força, na marra. Nath. Eu aposto num placar mais enxuto aí, mas também obrigado. 1-0 Inter. Dado. Eu acho que eu vou no 2-1. 2-1 Inter. Eu concordo, acho que com 1-0. Vai ser aquele jogo de cortar os pulsos. Eu também vou, viu? Não vou apostar no empate, mas também vou no 1-0, porque acho que dentro do Beira-Rio tá na hora do Inter voltar a vencer, né? Passou. E tá comprovado que não é só o Beira-Rio, né? Tinha a mão do Odair também naquele time que patrolava todo mundo dentro de casa. O Grêmio, ele enfrenta no fim de semana a Chapecoense na Arena Condá às 19 horas. O jogo costuma... Grêmio e Chapecoense é jogo de muitos gols sempre, né? Sim. Nos últimos anos tem sido assim. Vamos começar a inverter a ordem, começar por ti, Dado. Eu acredito que a Chapecoense ela tá numa situação bem difícil. Acho que ontem empatou com o Bahia fora de casa. Vai tentar engrossar com o Grêmio. Eu tô bastante em dúvida, vou ser bem sincero, para um empate nessa partida, mas daí vocês diriam que eu vou ficar no muro de novo? Não, fica à vontade. O palpite é todo teu. Vamos deixar um 2-2 então, porque se eu ganhar, eu ganho sozinho. Nath. É complicado esse jogo, mas eu apostaria numa vitória do Grêmio 1-0. Magrinho. Juan. 2-1 Chape. Glauco Pazza. Eu acho que a Chapecoense vai jogar como nunca e vai perder como sempre, 2-0. Com todo respeito a ti, Juan, que apostou na vitória da Chapecoense, a Chapecoense 19ª colocada com 22 pontos, já aí largando o Campeonato Brasileiro. Cara, clássico, cara. Os caras vieram aqui no primeiro turno, acho que foi 3-3, né, no primeiro turno. Ou 4-3 Chape. Do Grêmio 3-3. 3-3. É, jogo de muitos gols. Não tem como acreditar num time desse. Mas era futsal. Futsal. Eu vou numa vitória do Grêmio por 2-0, tranquilo. Assim. Apesar de achar que eles realmente vão jogar como nunca e perder como sempre. Mas 8 horas, 8 minutos, atualizando novamente aí a partida entre Ceará e Internacional, 37 minutos aí, quase 48, a partida 0-0. Como é que tá o jogo? Segue feia. Só piora. Aqueles jogos, se faltar luz, o pessoal aplaude. Não, fechamos assim. O Zé Ricardo tá louco pra que acabe de uma vez, ele não aguenta mais. O São Danilo acabou de operar um milagre, inclusive. A bola do Pedro Ken, lá do campo, um chute cruzado. Danilo fez uma baita defesa. Tá aí, ó. O panorama. Vamos, só para ajudar nos palpites, o Diego mandou uma mensagem dizendo que 3-1 pro Grêmio hoje e 2-0 pro Grêmio contra a Chape no domingo. O cara é mais confiante que o Renato. Diego, que eu acredito que seja gremista, né? Deve ser gremista. E o Renato... Portalupe, Diego Portalupe. Ele deve confiar no grupo, assim como o Renato sempre diz, né? Tá certo, 8 horas, 9 minutos, agora sim, depois dos nossos palpites, que já estão no Twitter do Cadeira Grenal. Os palpites dos jogos de hoje estão lá no Twitter, já com os devidos nomes, e depois eu vou postar ainda os palpites da próxima rodada. O nosso Twitter, que é o @Cadeira Grenal, para quem não segue, vai lá, acompanha ali que nós... Todas as redes sociais, Cadeira Grenal, @Cadeira Grenal no Instagram, no Twitter e facebook.com/Cadeira Grenal. Lembrando que o programa, além de estar, né, no Facebook, a live ali na íntegra, para quem quiser acompanhar, provavelmente amanhã estará no YouTube do Cadeira Grenal, que você procura ali Cadeira Grenal com um traço dividindo ali o Grenal, exatamente. E lá estão todos os nossos programas dessa temporada do Cadeira Grenal. E estará amanhã este programa que teve o nosso convidado especial,
Glauco Pazza. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite e foi uma honra fazer o programa do teu lado, Glauco. Ora, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer falar sobre futebol, né? Um negócio que eu frequentei os estádios, eu acho que durante 20 anos, exatamente, mas que eu acompanho já na minha carreira há quase 30, então estou à disposição. Parabéns pelo programa, acho que é bem descontraído, muito legal. O assunto é o melhor de todos, é discutir rivalidade, é corneta, é palpite, e estou à disposição, parabéns, grande abraço. Muito obrigado. Juan, boa noite. Muito boa noite, Matheus. Muito obrigado, Glauco, por receber o nosso convite e ter tanta paciência com essa galera que às vezes fala, dá umas teses bem erradas aí. Então, muito obrigado. O microfone é aberto para ti. Seja sempre à disposição, se quiser aparecer, você será bem-vindo. E muito boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores também da live. Sorte ao Internacional que está precisando lá no Ceará. E não vou nem desejar sorte pro Grêmio, que hoje já sei que o Grêmio vai passar o carro. Então, muito boa noite a todos. E cumprimentar, antes de continuar aí com o boa noite do pessoal, cumprimentar o nosso produtor, né, o Vinícius Appel, que trouxe aí foi o responsável por trazer o Glauco Pazza. Então, muito obrigado, Vinícius, que está aí acompanhando o programa. Vindo com o cabelinho do presidente da República, né? Franjinha. Tá ok? Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. Muito obrigada, Glauco, pela presença e por nos prestigiar aí ouvindo a gente falar asneira, né, como a gente brinca. E também aos nossos ouvintes que nos ouviram até o momento. E boa sorte aí para a dupla Grenal nos jogos desta rodada. E tem gol do Ceará. Gol de Thiago Galhardo aos 41 minutos do primeiro tempo. Aí o Ceará vence. Então, reforço minha boa sorte ao Inter, então. Eu já errei o palpite. Falei que a criança era feia. Dado, boa noite. Boa noite, Suminski. Boa noite, Juan, Nath, e especialmente pro Glauco Pazza, que veio aí nos acompanhar e falar no programa. Eu não vou falar a palavra, mas veio a gente ser tese, né? É o que todos fazem, não se preocupe. Eu pensei nessa palavra e segurei. Da tese. E agradecer muito mesmo pela presença. Acho que é importante, a gente estar tentando trazer quanto mais convidados de nome, pessoas que passam pelo meio futebolístico. Acho que é legal para agregar no debate, trazer para o pessoal que está nos ouvindo e nos acompanhando na live. Também já aproveito para agradecer a audiência e trazer todas essas informações e também com debate descontraído, sempre com bom humor para quem está acompanhando. E para fechar, Glauco, agradecendo a tua participação, o Diego ele disse que tu é um dos melhores repórteres esportivos aqui do Sul e mandou um abraço. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou fazendo meu trabalho na federação, aproveito para fazer o convite, quem quiser, vai lá na Cara do Gol, tem no YouTube, a gente faz 2 programas por semana, falando muito de futebol do interior gaúcho, que é onde não tem uma abordagem tão grande da mídia, né? E me acompanhe também no SBT, que eu não estou fazendo esporte, estou tirando uma folga, mas estou fazendo jornalismo geral, que eu também gosto muito. E obrigado pelas palavras aí. Grande abraço, Diego. 8h13, o Cadeira Grenal fica por aqui, reforçando mais uma vez aí a sorte, a dupla Grenal na rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Ô Suminski, só para reforçar que a nossa enquete vai continuar. Verdade. Vai continuar no ar após o término da live. Ela vai ficar lá, o vídeo ele vai ficar salvo e a enquete também tá lá, que até o momento tá bem empatado aí entre Grêmio 50%, que vai para Libertadores, ou os dois. Aí o Grêmio então até então tá na Libertadores segundo quem tá nos acompanhando. Nem Colorado acreditando no Inter. Bom, agora sim, encerramos o programa, então 8h14, voltamos na próxima quinta-feira. Boa sorte à dupla Grenal. Tchau.